Olá, meus queridos, bem-vindos ao curso de Cálculo Trabalhista com foco em férias. É sempre uma grata satisfação iniciar um curso, principalmente esse projeto do meu coração aí junto com a Inova Educação, teremos aí alguns blocos, né? Teremos uma média aí de 10 horas juntos falando sobre essa temática tão importante. Queridos, inicia o curso agora prestando muito atenção no que a prof vai falar aqui. Vamos lá. Eu sou a professora Tainá Daniela Hussein, que eu sou especialista na área de Departamento Pessoal e RH, sou sócia em uma contabilidade em Joinville, Santa Catarina, e é a área do meu coração. Então, o que eu posso já iniciar conversando com vocês é exatamente sobre isso. Prestem atenção nessas horas que nós estaremos juntos, no material que está sendo, né, entregue a vocês, foi feito com muito carinho, com muito cuidado. Quem já é meu aluno, né, quem já assistiu alguma aula minha ou me acompanha, sabe que a minha prioridade é o quê? É trazer para o aluno o que a legislação fala e aquilo que eu devo aplicar no dia a dia. Não tem como um profissional de departamento pessoal e RH não andar como? Com a CLT debaixo do braço. A CLT precisa caminhar junto com o profissional. O que mais para início dessa aula? Água, galera. Pode fazer como eu. Os nutris não indicam muito, né? Água com gás, mas é o que eu consigo. Então a gente faz o que pode, né? Com o que consegue. Toma lá a tua aguinha, fica hidratado, foca nos blocos. Nós teremos alguns blocos aí para completar o curso. Sempre aquela questão de blocos de 20 minutos, então você pode assistir vários blocos, voltar também. Então, prestem muito atenção. Vamos iniciar a nossa temática aí de férias. Queridos, como já está lá no material, o que a prof costuma fazer? Nós trabalhamos alguns pilares. Esses pilares, eles são o que nos norteiam aí durante o curso, tá? Então vamos lá. A prof traz ali em processos, legislação, período aquisitivo e como calcular. É impossível nós iniciarmos indo direto para o cálculo. Primeiro a gente precisa tratar de alguns pontos sempre. Nós vamos falar da situação e do que remete ao cálculo, tá? E nos próximos blocos nós vamos sim iniciar o cálculo, ok? É muito importante que vocês estejam totalmente dedicados à matéria. Então, pega o teu bloco de anotações, o teu notebook, enfim, o teu bloco de notas ali, né? Ou a forma com que você melhor aprende, pega a legislação. Eu sempre oriento os meus alunos que tenham a CLT em mãos, seja ela impressa, tem a chamada CLT de bolso. Queridos, ela é pequena, é muito fácil de manuseá-la. Então, tenha a CLT nas tuas mãos, faça essas observações. A prof sempre traz aqui não só o que trata a legislação, mas principalmente como é na prática. Você que é profissional do RH, o departamento pessoal, ou, né, que visa aí um dia essa área, você está no lugar certo. Nós não vamos apresentar balela para você aqui, coisa que não existe, é dia a dia. Eu tenho mais de 10 anos de experiência dentro da área contábil. Então, dentro da minha contabilidade, por exemplo, eu tenho vários clientes. Eu tenho cliente de comércio varejista, eu tenho cliente transportadora, eu tenho cliente de indústria, eu tenho advogado, eu tenho engenheiro, e nós vemos várias realidades. O que eu quero trazer para vocês é sempre a realidade, tá? E nós vamos trazer aqui, professora, a legislação não permite. Eu vou falar aquilo que muitas das vezes os clientes fazem, né? E situações que vocês vão se deparar na vida profissional, tá bom? Então, foca aqui nesses 3 pontos. Queridos, para a gente iniciar, tá? Vamos lá. O que trata a legislação sobre as férias, tá?
Vamos entender primeiramente a questão do conceito, porque às vezes eu estava falando com alguns empregados lá do escritório dias atrás, que as pessoas começaram a se desconectar do conceito. A partir do momento que as pessoas começam a se desconectar do conceito, elas já não encontram mais uma via equalizada, né? E quando eu não entendo o conceito, como é que eu vou calcular uma coisa que eu não entendo nem o conceito? As pessoas às vezes se quebram, vamos usar o português, né? Para calcular um abono pecuniário. Elas não compreendem nem o que de fato é um abono pecuniário. O que ele consiste, o que a legislação diz, está tudo lá, está pronto. Eu só vou calcular aquilo que já está determinado, né? E vou fazer nada mais, nada menos que a conferência. E fazendo essa conferência, a gente segue a vida, segue o barco, como diz, né? Vamos lá. Lá no material de vocês fica muito claro, né? As férias, queridos, o que é? É um período de descanso anual, né? É um período que deve ser concedido ao empregado, à empregada, né? Após o exercício da atividade por um ano. Então, no período de 12 meses, essa pessoa trabalha e ela adquire ali um período, é direito dela, né? Aí, claro, na frente nós vamos falar sobre a questão de vencimentos, né? É um empregador que não concede as férias no primeiro ano, né? Só quer conceder depois, a gente vai verificar isso. Mas veja, quando eu observo que essas férias elas são concedidas no período de 12 meses, eu já entendo aqui que eu preciso ter o histórico desse empregado, analisar toda a situação desse empregado para ter uma concessão de férias. O maior erro hoje de um profissional do RH e departamento pessoal, eu sempre falo RH e DP porque, infelizmente, essas áreas ainda se confundem por parte de muitos empresários, né? Que contrata lá um analista de RH e, na verdade, ele não faz nada de RH, ele faz departamento pessoal. O RH, ele vai fazer a área de recursos humanos, que costuma ser o quê? A análise dos funcionários, a questão de aplicação de advertências, recrutamento e seleção, toda essa área de proximidade e trato diretamente com o empregado. Vamos simplificar aqui. O departamento pessoal, normalmente, ele fica responsável pela verificação documental, pelas questões burocráticas e cálculos, ok? Via de regra é isso, mas isso não acontece, tá? Eu fui auditora trabalhista no âmbito privado por algum tempo e eu vi muito acontecer essa confusão entre RH e departamento pessoal. Então, eu sempre falo sobre isso porque eu já vi muito analista de RH calculando folha de pagamento, tá? Por isso que eu sempre vou falar de ambos os profissionais aqui. Então, queridos, retornando a esses pontos, vamos lá. Dito, né, essas questões prévias que é importante a gente ressaltar aqui, as férias, elas têm esse período subsequente à aquisição pós, né, completar os 12 meses, tá? Muita coisa pode acontecer aí. E o que acontece muito? Apertar o botãozinho do sistema de folha e achar que o que tá ali é lei, ok, calculou, tá tudo certo. Não. É muito importante você que está chegando agora na área ou que quer entender mais, saber que o teu sistema de folha, eu sempre vou falar sobre isso. Eu posso pecar pelo excesso, mas não pela falta. Tratar do sistema de folha é muito importante, né? Hidrata aí, galera. Vamos lá. Por quê? Porque o sistema de folha, ele sempre vai ter alguém por trás dele. É você que vai estar ali fazendo toda a manutenção dele, conversando com os responsáveis lá, né, da área técnica. E eu já vi várias situações, queridos. Entre elas, não grifou lá que as faltas podem ocasionar perda. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, tem empresa que realmente não desconta e tá tudo certo. O que eu não posso ocasionar para o empregado é uma perda, né? Agora, se eu quero beneficiá-lo, não há problema quanto a isso. Então, as férias, né, entra nessa questão aquisitiva a partir desse ponto, tá? Então, o que nós temos aqui? O período aquisitivo é por mês, né? Conforme o empregado vai trabalhando. As férias proporcionais, em determinados casos,
como rescisão, né? Então, tá, mas daí não tenho 12 meses. Você tem férias proporcionais, tá? Você tem férias proporcionais. Casos como as férias coletivas, nós vamos falar também, tá? Aconteceu no final do ano, a pessoa não está um ano na empresa ainda, são precedentes, aí são questões que a gente abre né, uma observação. Possibilidade de fracionamento. Esse aqui é um ponto que nós vamos tratar um a um, né? Consigo fracionar, tem a reforma trabalhista, vamos fazer o cálculo, inclusive, desses valores, desses períodos fracionados, isso é muito interessante, tá? É uma incógnita para muitos a questão do fracionamento, e na realidade, gente, sabe a história do cara crachá? É isso. CLT, calculo, CLT, calculo. Não tem nenhum segredo. Eu não vou vir aqui com o professor para vocês, olha, comprem os meus cursos, porque férias é muito difícil, férias é muito delicado, férias. Queridos, eu estou aqui como professora, mas vocês têm mais do que capacidade de entender o que é as férias, lendo a legislação e, claro, prestando atenção nas dicas que nós vamos conversar aqui, tá bom? O que a gente segue tratando aqui? O artigo 134, ele vai falar das férias, tá? Pessoal, então o artigo 134, pega lá a tua CLT. Ó, eu tô com a minha aqui, galera. Nossa, essa CLT aqui, gente, eu acho que eu comprei ela em 2018, tá? Lá já com a reforma, claro, né, de 2017. Mas, ó, vocês estão vendo aqui, parece um pouco arcaico, né, gente? Mas aqui tem várias observações, tá? Eu carrego muito ela. Eu tenho as grandes, as comentadas, por óbvio, né? Mas meu xodó mesmo é essa aqui, ó. A CLT de bolso, tá? Eu comprei, não vou dar spoiler, mas spoiler não vou dar fazer merchan aqui, mas já aviso vocês que é só pesquisar na internet, tem as CLTs de bolso, são maravilhosas, tá? Sempre falo para os alunos quando eu, né, tenho dicas boas, eu sempre dou. Então, isso aqui vai deixar muito prático quem trabalha na área, quem está estudando, muito prático. Queridos, lá na seção 2, o artigo 134, ele vai falar da concessão e da época das férias, tá? Se você fizer a leitura, ó, a minha toda anotada. Estão vendo aqui, ó? Aqui no cantinho, tudo anotado. Pra quem não gosta de anotar, tá tudo bem também. Mas o que ele fala aqui? Vai falar que a concessão é por 12 meses e tudo mais. E daí o parágrafo 1º, é interessante que nessas CLTs, né, claro, você vai comprar atualizada, ela já tem o grifo quando é uma observação trazida pela reforma trabalhista, tá bom? Ele fala o seguinte: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, né? E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um, ok? O que é importante observar aqui para a gente logo mais, nos blocos seguintes, entrar em cálculo? Pessoal, não, como eu falei no início, não tem como, é impossível nós calcularmos sem a gente observar previamente, tá? O que eu mais vejo é a galera eufórica. O cliente pediu cálculo de férias. Ai, fulano de tal, dia tal, daí coloca lá o sistema. Os sistemas, eles são vários, mas a direção, o foco ali é muito parecido. Eles são meio intuitivos, né? Vai pedir o nome do empregado, o período que a pessoa vai usufruir das férias, e é isso. Tem gente que não observa período aquisitivo, não observa. Ah, professora, queridos, tem sistema que não notifica. E tá tudo bem o sistema não notificar. Não é o sistema que tem que ficar falando pro assistente, pro auxiliar, pro analista, que ele precisa ter o período aquisitivo completo para calcular as férias. Um bom profissional tem que analisar isso. Chega, nós vivemos né? A prof vai abrir sempre tem uma areazinha filosófica aqui. Chega de profissionais medíocres, sabe? Que o sistema está sempre refém do sistema. Se você coloca a pessoa pegar uma folha e uma caneta para fazer um cálculo à mão, não consegue. É por isso que você está aqui no curso, para que você consiga ao menos fazer um cálculo manual, né? Olha, o salário é R$ 3.000, vai utilizar 20 dias do período aquisitivo.
quanto são as férias, né? Não consegue, tem gente que não consegue calcular. Então, entenda, não é responsabilidade do sistema. Ah, mas eu pago um sistema de folha, beleza. Mas o sistema é um robô, se ele falhar também, você já analisou que a pessoa tem um período aquisitivo. A lei é clara. Eu já ouvi profissional dizer que o período não precisa estar completo. Querido, o período não precisa estar completo se for outra modalidade. As férias comuns ali, né? A férias comum anual, sem ser questões extras, questão de pandemia, MPs que vieram, sem ser questão de férias coletivas, o período aquisitivo tem que estar completo e ponto. Né? É isso. Tem 12 meses, vai estar lá 30 dias, né? E vai estar lá as questões que a gente vai fracionar. Ok? Claro, pode ser que teve umas férias coletivas, daí justamente por esse motivo que abre um novo período aquisitivo. Mas falamos disso depois. Então, assim, a primeira coisa é eu analisar quanto essa pessoa tem de período aquisitivo. Professora, qual? Isso não é cálculo, não é cálculo? Tem gente que não consegue calcular isso. Vejam, de acordo com a legislação, se a gente for fracionar, né, isso, a cada mês trabalhado, a pessoa adquire 2,5 dias de férias. Então, se eu tenho 12 meses, eu tenho 30 dias. Calculei isso, verifiquei, meu sistema não puxou correto, professor, e agora? É configuração. Já viu acontecer inúmeras vezes. Quer ver o pipi no final de ano, na época de férias coletivas? Não, é um negócio que a gente vê analista sofrendo, vão para casa tarde e da noite por uma situação que não analisaram a legislação. Então não é incomum, é muito comum. A primeira coisa que o profissional precisa entender é como calcula um período aquisitivo. Quando que eu calculo, né? Quando eu tenho perda, quando eu não tenho. Então prestem atenção nos próximos blocos, que a gente vai entender quando ocorre perda, o que que as faltas elas incidem, o que não incidem, né? Em questão de prejudicar o empregado. Tem empregado que vive como se nada fosse nada, como se a vida fosse um morango, né? Eu sempre falo isso. E às vezes ele está perdendo o período de férias. Gente, isso acontece inúmeras e inúmeras vezes. E é por isso que a gente está aqui para tratar dessa temática. Então, o período aquisitivo ele tem que ser observado todo o histórico do empregado. Você chegou na empresa, não sabe o que está acontecendo, calculou, viu que o cara não tem os dias completos, viu que o período está todo quebrado. Emite o relatório dessa pessoa. Emite questão de férias concedidas, emite os afastamentos, principalmente, queridos, o afastamento. Às vezes o cara teve um afastamento, tá tudo errado lá no sistema, você vai precisar corrigir. Vejam, é como se a gente pegasse um quebra-cabeça, você vai precisar analisar as peças, montar, organizar isso para que a gente tenha um cálculo aí são, né? Um cálculo exímio para que não haja problema. Tem gente que fica batendo cabeça meio período, uma manhã inteira, uma tarde inteira, não consegue descobrir o problema. Por quê? Porque não analisou o histórico desse empregado. Isso é muito importante, pessoal. Isso é de extrema importância, tá bom? Então, pegando todo esse histórico, eu vou montando esse quebra-cabeça. Opa, teve um afastamento aqui. Ah, teve uma falta injustificada. Isso vai sempre remeter à importância do recursos humanos, do RH, manter todas as informações atualizadas no sistema, para que quando o cálculo for efetivado, eles consigam analisar isso com esmero, com cuidado, né, com um olhar analítico, tá bom? Então, analisando tudo isso, eu entendendo que, ok, nós temos um período aquisitivo, a gente vai então lançar isso para cálculo. Ponto 1. Vamos lá. Vamos refrisar aqui. O que o profissional vai fazer quando inicia o cálculo das férias? Ele vai analisar o período aquisitivo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o primeiro bloco, falando aí sobre as questões prévias, né? O que eu preciso calcular, primeiramente, muitos não entendem como cálculo, mas né? O cálculo do período aquisitivo é muito importante para entender qual foi o caminho, o que ganhou, o que perdeu, o que aconteceu, houve uma interrupção de prazo, tá? Então, esses pontos são muito importantes. Sigam com a prof, vamos para o segundo bloco, temos alguns blocos aí, e é sempre uma alegria estar com vocês. Até mais, pessoal. Me segue.